Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora das causas de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal. Em seus termos, extingue-se a punibilidade. Primeira hipótese é pela morte do agente, justamente pela impossibilidade de punir o criminoso em função do seu falecimento. Nesse caso, o advogado tem que entrar no processo, ingressar nos autos com a certidão de óbito, pedindo ao juiz da causa a extinção da punibilidade que será deferida. Pela anistia, graça ou indulto, também extingue-se a punibilidade. Pela retroatividade benéfica da lei, ou seja, lei nova retroage apenas para beneficiar o réu, não retroage para ser mais lesiva, não considerando o fato mais criminoso. Logo, essa lei retroagirá, ampliando seus efeitos para fatos pregressos. Também, um caso de retroatividade é por abolitio criminis, que consiste na descriminalização de certa conduta até então considerada criminosa, também extinguindo todos os efeitos antes ou após da condenação, de forma, do mesmo modo, retroativa. Uma outra hipótese de extinção da punibilidade é pela decadência. E o que é a decadência, pessoal? É a perda do prazo pela parte. Então, se a parte perdeu o prazo, ela perde o direito. Então, o direito não protege aqueles que dormem. Todos nós sabemos essa máxima. Então, a vítima não pode mais oferecer a queixa, causando, portanto, também a extinção da punibilidade por decadência. Hipóteses de ocorrência de decadência. Ela se aplica, esse instituto da decadência, apenas nos crimes de ação penal de iniciativa privada, ou seja, aqueles crimes no qual a parte tem que ir lá dar a queixa, não é? E também nos crimes de ação penal, sendo de iniciativa pública, também que está condicionada à representação da parte. Então, é bom salientar aqui nesse ponto que os crimes de ação pública incondicionada à representação, já que eles não dependem da representação, não podem também ser alvo da decadência. A decadência é a perda do direito da vítima de oferecer a queixa ou representação pelo transcurso de prazo decadencial de 6 meses. Então, ocorreu o fato na esfera penal. Dentro de 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a parte não ingressou, não representou, perdeu essa possibilidade por decadência, performando mais uma hipótese de extinção de punibilidade. Também extingue-se a punibilidade pela perempção, consistindo a sanção de perda do direito de ação, de prosseguir com a ação, imposta ao autor da ação penal de iniciativa privada, pelo abandono. Aqui já existe a lide, então a parte abandonou o processo, ele deixou de prestar a movimentação que lhe é cabível por 30 dias, então o juiz, a pedido da parte, vai extinguir esse processo. Então, extingue-se a punibilidade por perempção. Pela morte do querelante, quando não houver habilitação dos herdeiros de 60 dias. Querelante é aquele que deu causa, né? que é a parte, é o autor da lide. Então, quando ele morrer, se os herdeiros não habilitarem-se em 60 dias, também extingue-se a punibilidade por perempção. Pelo não comparecimento sem justificativa aos atos processuais, pela não ratificação do pedido de condenação nas alegações finais, também seja a extinção de punibilidade por perempção, ou pela extinção da pessoa jurídica, quando essa for vítima de crime sem sucessor. Vamos lá. Pela prescrição, também extingue-se a punibilidade, justamente a prescrição é o não exercício da pretensão punitiva ou executória do Estado no período de tempo determinado pela lei. Então, já existe o processo,
E aí esse processo, dentro do seu andamento, processo legal, ele demora mais que o tempo determinado pela lei para que se transite em julgado, que chegue-se a uma decisão exauriente. Então, também extingue-se a punibilidade. Aí no canal tem um vídeo sobre prescrição bem bacana, tem uma tabela gráfica, também tudo em mapa mental. Se vocês desejarem, pode assistir e até adquirir o mapa, é só seguir lá nos comentários, tá ok? Pela renúncia também extingue-se a punibilidade, justamente pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Então, aqui já são situações específicas, a exemplo de quando a vítima abre mão do seu direito de oferecer a queixa-crime. Ou seja, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, também não se aplica nessa hipótese os crimes condicionados, ou melhor, incondicionados à representação, que correm por impulso próprio, guiados pelo Ministério Público, antes do recebimento da mesma, independente da anuência do agente. Ou seja, foi dado queixa pela vítima. E antes dessa queixa ser recebida pelo juiz e se transformar em ação penal, a própria vítima vai lá e se manifesta que não deseja que esse fato origine uma ação penal. Então, extingue-se a punibilidade. Por que que o legislador aqui ele colocou que apenas nos crimes de ação de iniciativa privada cabe a hipótese da renúncia? Justamente que existem muitos problemas, especialmente de ordem familiar, que, por exemplo, a mulher é agredida e ela dá queixa naquele momento de emoção e depois, por um motivo, né, que muitas vezes é uma pressão e não a própria vontade, ela vai lá na delegacia e tira a queixa, mas nesse caso não pode mais, porque os crimes contra a mulher, trazidos aí especialmente no bojo da Lei Maria da Penha, não permitem esse provimento, são ações incondicionadas à representação. Então, se mesmo dando queixa, quiser depois retirar, não vai conseguir êxito. Também extinção da punibilidade por renúncia. Quando ofendido, a vítima perdoa o agente criminoso pela ofensa praticada contra ele. Justamente, extingue-se o prosseguimento do feito se essa for de iniciativa privada. O perdão oferecido a um dos agentes a estender-se aos demais, também os outros aproveitam. Então, se o crime foi feito, praticado em concurso, né, estende-se aos demais. No caso de várias vítimas, é o contrário, né? Para muitos autores, os autores todos são abrangidos por essa extinção de punibilidade, qual seja, advinda da renúncia daquele queixoso. Entretanto, no caso de várias vítimas, o perdão oferecido por um deles não prejudicará o direito de demais continuarem a ação. Pelo perdão judicial do ofendido, qual seja, na verdade, aqui quem dá o perdão é o Estado ao réu, deixando o juiz de aplicar a pena, embora se reconheça a prática da infração penal, ou seja, por conta de perdão judicial, também extingue-se a punibilidade. Essa modalidade de extinção, ela está vinculada ao expresso na lei, tal como vem aí no artigo 120 do Código Penal, que fulmina a pretensão executória da pena. Como exemplo, está o homicídio privilegiado, quando as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária, no caso de crime cometido entre familiares de forma culposa, por exemplo. Então, vem aí a súmula 18 do STJ, tratando desse tema, que a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório, pela retratação do agente, nos casos que a lei admite,
quando esse assumir que o crime por ele praticado se fundou em erro ou ausência de verdade, como na difamação e na calúnia. Então, quem difamou ou caluniou, qual seja, ofendeu a honra objetiva de uma outra pessoa, se depois o agente afirmar que o fato é errôneo e falso, ele terá se retratado. Pelo casamento também da vítima com o agente, extingue-se a punibilidade, qual seja, se a vítima se casar com o réu, a punibilidade se extinguirá desde que o casamento se realize antes do trânsito em julgado da ação penal. Nesse caso, a extinção se estenderá aos coautores e partes, da mesma modo lá do perdão. A extinção, e por fim, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro crime não se estende a esse. Vou repetir. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a esse, sendo que nos crimes conexos a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena. Então, finalizamos mais esse vídeo, desejando sempre para vocês tudo do melhor e bons estudos.